Fala galera do Civil 3D, galera da topografia, galera do método Fluxor. Reinaldo lá do método Fluxor trouxe essa questão e eu achei muito interessante para trazer para vocês no nosso estudo de caso de volumes de medição de obra, tá bom? Então eu estou trazendo aqui para vocês para o canal aberto, para vocês também virem conhecer um pouquinho dessa comunidade e ver o tipo de bate-papo que rola lá dentro, tá bom? Então, se estiver curioso, me procura, mas deixa já o like aí, deixa o joinha que me ajuda pra caramba. E terça-feira agora tem live novamente, tá? Toda terça a gente tem live, quando não é conteúdo hard sobre Civil 3D a partir do zero, é entrevista aí com a galera que é do trecho, tá bom? Então, bora pro tema. Galera, seguinte, o Reinaldo me perguntou a seguinte questão, ele foi interpolado lá no trabalho dele, a respeito de um intervalo de levantamento. Então, o Reinaldo fez um levantamento a cada 10 metros e ele, na hora de gerar a seção, ele subdividiu esse estaqueamento a cada 2,50 metros. A pergunta é, intervalos menores de semidistância geram realmente volumes menores ou isso é um mito? Né? Por quê? A alegação principal é a seguinte, você precisa entender um pouquinho sobre como é o cálculo do volume da semidistância, eu vou te explicar isso lá na planilha, para que você veja isso daqui. Ó, por que semidistância? Como é que funciona um cálculo de volume? Um cálculo de volume é composto por duas entidades, área versus espessura, certo? No caso da seção transversal, o corte é vertical, então nós temos o quê? A área da seção transversal vezes a distância em linha, ou seja, em planta, que é representada por essa distância e essa distância. Então eu tenho a área do corte vertical versus a semidistância. Por que a semidistância? Porque eu poderia ter o seguinte, eu poderia ter a média dos dois, a média das duas áreas, funciona da mesma forma, tá? É só a fórmula que é diferente. Eu podia ter a média dessa área mais a média dessa área vezes a distância completa. Ou a outra forma de média, que é a soma dessa área mais a soma dessa área vezes a metade do caminho. Concorda comigo que as duas formas são formas de gerar uma média de área? Então, eu tenho área A mais área B vezes a metade do caminho entre as duas distâncias. É por isso que esse método se chama da semidistância, uma organização matemática mais fácil para você gerar em planilha e gerar o volume acumulado. Enfim, qual é a alegação daqueles que acreditam que a semidistância menor ela gera uma distorção sempre negativa, sempre menor aqui na volumetria? Primeiro, entende-se que se você levantou a cada 10 metros, para que fique a situação real levantada, você teria que a cada 10 metros gerar uma seção. Então, se você levantou a cada 10 metros, teria a estaca 0, teria a estaca 10, né? Teria a estaca 20, a 20 metros, né? Porque aqui eu estou em progressiva, e depois a cada 20, 30, 40 e assim por diante. Né? Então, você teria essa situação aqui, mais 10, teria essas estacas aqui que coincidiriam aproximadamente em cima dos pontos de locação. Assim, você não teria seções intermediárias que peguem o quê? A interpolação entre esse ponto e esse ponto, ou seja, essas estacas fracionárias que a gente criou aqui. Isso daqui vem um pouco da cultura do topográfico, porque o topográfico, se você observar o perfil longitudinal do topográfico, quando você amostra um terreno, ele é sextavado, porque ele amostra esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Ao contrário, se eu pego, por exemplo, o perfil topográfico, o perfil longitudinal aqui do Civil 3D, nessa área, né, que é a minha área 2, e dou um Advanced Draw Profile View, que é essa área aqui, mesmo nos pontos onde não houve interposição da estaca, ele vai fazer uma amostragem, tá? Então, independente de onde passou, nas intermediárias, aqui onde eu tiver as imperfeições, como é o caso dessa imperfeição aqui fora da estaca, isso daqui eu consigo comprovar fazendo isso daqui, profile, deixando em vez de dinâmico, deixando estático, aplico, ok? Observa que tem um ponto aqui que ele está totalmente fora do intervalo de corte.
Então, no Civil 3D, ele considera não só a relação da malha, além a relação seção, mas ele considera também a relação da malha. E é por isso que, nesse caso aqui, a subdivisão é benéfica, porque ela vai estar pegando essa interpolação aqui onde for necessário. E aí a gente resolveu pôr em teste essa situação e também analisar a planilha de cubagem, que é de onde vem essa lógica, para que a gente possa ver se realmente encontra esse fato. Porque eu trabalho há bastante tempo com medição e eu também já ouvi isso e já acreditei muito nisso e eu resolvi testar realmente. Então essas duas áreas são perfeitamente iguais. Como é que eu posso provar que elas são perfeitamente iguais? Além de eu falar para você que eu criei a cópia de uma para outra, eu tenho aqui o volume da área 1, do volume da washboard, com a mesma área, e aqui os cortes são equivalentes, certo? Eu posso até fazer isso daqui na sua frente, ó, excluir isso, e criar aqui, ó, a superfície da área 1 com a crista da área 1 como base e como comparação a área 1 em si. Dá um OK. Beleza? Olha o volume aqui. Vamos fazer o mesmo para a área 2. Volume da área 2. Então, eu vou pegar aqui e vou gerar área 2, crista da área 2, como base surface, e a compare surface a área 2. OK, OK. E aqui está o volume aqui da área exatamente igual. Agora, a superfície do washboard é um sistema de comparação diferente. Ele compara duas superfícies e aí você tem alguns métodos de comparar isso, que é os triângulos ou uma malha regular aqui dentro do Civil 3D. Se você não sabia disso, existe também essa forma, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, onde você tem essa volumetria total, 21.899. Isso daqui seria o volume mais perfeito. Por quê? Porque ele compara todos os segmentos, todos os triângulos de uma só vez. Tá? Ele compara o H de cada triângulo. Então, o volume que mais se aproximar dessa área é o mais preciso. Agora, Elton, por que vocês não usam sempre esse volume para qualquer situação? Porque esse volume, caro gafanhoto, ele não permite você fazer a subdivisão das estacas em DMTs. Ele te dá um volume do bloco, ele é adequado para calcular represas, para calcular jazidas, ele é legal. Onde tem sobreposição de malhas, você pode comparar com ele, que ele vai te dar o volume total para você não fazer besteira e não sobrepor volumes, mas para cálculo de estradas se estabelece que se coloca um estaqueamento fixo, e é por isso o costume de se medir de 20 metros ou de 10 em 10 metros nas fracionárias, tá? Para que você tenha aqui uma comparação de amostras viável entre a fiscalização de obra e a execução de obra. E é daí que vem a reclamação da perda de volume quando você usa os dois intervalos, tá? Então, muito bem, vamos lá. Vamos comparar agora a seção que eu tenho medidas a cada 10 metros, ou seja, semidistância a cada 5, porque o intervalo é 10, a semidistância é 5. Quais são as seções? Vamos olhar as seções. Então, eu tenho essa daqui, né? Eu tenho essa daqui, ó, a seção 1, que está com 20 metros. Eu peguei uma seção bem irregular, para não falarem que está pegando uma seção muito fácil, que dificilmente ocorreria, né? Então ela tem até um degrau aqui complicado, né? Onde realmente a interpolação entre um ponto e outro pode fazer diferença na volumetria. Tá aqui, olha lá. Praticamente todas as seções eu fiz esse detalhe aqui para que ele pudesse fazer essa distinção para a gente da interpolação. Vamos ao que interessa. Qual foi o volume chegado? 21.383. Qual era o volume da washboard? 21.899.55. Vamos ver agora a seção de 5 metros? Bom, a seção de 5 metros, vamos lá, vamos fazer o mesmo suspense, né? Olha aqui, ela tem mais detalhes, está vendo? Essa seção aqui, por exemplo, ela está numa área onde a outra não pegava, então vamos até procurar essa seção equivalente, ó, não tinha essa seção aqui, tá vendo? Por quê? Porque ela não pegou dentro do intervalo. Então, por isso que esse tipo de medição, com a malha mais apertada, que a gente chama, ele pega mais detalhes. Ele pega situações que são, sim, interpoláveis, resultado de uma interpolação, mas que amostram uma situação que no intervalo maior você não teria.
Tá? Então, esse volume aqui deixaria de ser computado, porque está pegando o zero dessa estaca, com esse daqui, ou seja, ele não está gerando volume, está gerando a média desse com zero na estaca 0 mais 10. Tá? Isso é outro ponto interessante também, que ainda vou abordar um pouco sobre essa questão, talvez hoje, por que a estaca 0 não tem volume. Tá? Aqui você tem a estaca 5, tá? Olha só essas seções aqui, que elas não estavam sendo computadas. Aqui, ó, aqui começa o dente, olha lá. Então, eu tenho mais seções cheias aqui, ó, seções cheias, para daí começar o dente. Aqui eu já tenho, ó, seção cheia e a próxima já tem o dente. Ou seja, eu tenho uma transição com essas seções. Só que a semidistância também é menor. Então, esse é o fator de controle. Olha lá, dente, dente. Olha lá o dentinho ali embaixo, para você identificar. Aqui eu também estou na estaca 1 mais 10. Vamos pegar uma estaca que tenha nos dois aqui, né? Ó. Vamos pegar aqui, ó, a estaca 1 mais 10. Olha lá, 1 mais 10. Vamos ver se aparece a área dela aqui. Cota do projeto, cota do terreno. Estaca 1 mais 10. Vamos ver a 1 mais 10 da outra? Vamos lá. 1 mais 10. Esse arquivo que eu posso mandar para vocês, tá? Se vocês quiserem ter esse arquivo aqui, ó, como prova, como teste de validação, posso mandar para vocês, só me pedirem. Olha lá, 1 mais 10. Beleza? Qual foi o volume, então? O volume aqui foi 21.859. Qual que é o volume do washboard? Vou até mostrar daqui, ó. 21.899. Qual das duas se aproximou mais do volume real? A mais detalhada. A mais detalhada, ela se aproximou mais do volume real. Olha aqui, ó. Aqui está a comparação das duas juntas aqui no relatório, ó. 21.899, 21.899.55, área 1, área 2. Beleza? Tá, Elton, mas e na planilha? Vamos entender por que isso ocorre, porque ocorre essa diferença aqui na volumetria. O que eu fiz? Eu copiei uma superfície, uma planilha que eu tinha pequena aqui, e fiz o seguinte, aqui eu excluí os intervalos menores, deixei ela 10, 20, 30, 40, 50, 60, ou seja, semidistância entre estacas, prioritariamente 5 metros. Lógico que eu tenho as fracionárias menores, que são PIs e que elas aparecem aqui, mas também aparecem aqui, ó. Então tem aqui, ó, pá, ó, essa daqui, 5,87, aliás, 4,18, e o restante 2,50, 2,50, 2,50. Qual foi o resultado aqui? A mesma planilha, eu só excluí os intervalos e reinterpolei a mesma planilha aqui, 167,50. E aqui, no intervalo mais detalhado, 169,27. Ou seja, eu também tive um ganho aqui entre esse elemento e o outro. E será que foi na mesma proporção? Vamos ver? Ó, esse aqui dividido por esse aqui, 1.01. Então essa daqui é 1.01 maior, ela é mais detalhada e ela é 1.01 maior do que a anterior, com porcentagem, com estaqueamento a cada 10 metros. E aqui, será que eu mantenho a mesma proporção? Será que é isso aí? Vamos testar também? Não testei antes, vamos ver agora. 21.859.24, 21.859.24, 21.859.24 e a outra volumetria, que são as estacas menos detalhadas, 21.38371, 21.38371, 21.383,71. Vamos pegar esse aqui e dividir por esse dividido por esse, e eu tenho aproximadamente quase que a mesma proporção. Lógico que uma área é maior, eu tenho aqui um ganho, vamos dizer aqui de isso menos isso, eu tenho um ganho aqui de 0,01% da diferença proporcional. Não é 100% proporcional, porque as áreas são totalmente antagônicas, mas ele mantém aí uma certa proporção, tá bom? Aqui, porque agora, diferente o cenário, observem bem, diferente o cenário, se aqui, nesses dois pontos aqui, ó, eu tivesse 0 nessas estacas, aí eu teria uma volumetria menor, mas não por conta do detalhamento da semidistância, mas simplesmente porque a lógica da planilha ela faz o seguinte, ela soma as duas áreas e multiplica pela metade da distância, olha lá,
A planilha funciona assim, soma a área A e B e multiplica depois aqui pela semidistância. Então, você tem a semidistância vezes a soma de A e B. E como aqui eu tenho 2 mais 0, então, automaticamente, eu tenho uma divisão disso daqui. É como se eu pegasse nada e somasse com 1 e dividisse para 2, entendeu? Aí, eu tenho isso em função do zero aqui e não em função do detalhamento de semidistância. Então, via de regra, pelo teste que nós fizemos, quanto maior a proximidade, mais próximo da volumetria da superfície da washboard. A superfície da washboard compara duas superfícies independente da amostragem. Quando eu falo em semidistância, eu estou falando de uma amostra, de uma amostragem. Então, logicamente, que quanto mais próximo essa amostragem, independente se eu tive ou não coleta de pontos, eu vou estar amostrando mais áreas e eu vou ter uma precisão maior, tá bom? Então, espero que esse vídeo aí tenha contribuído para o Reinaldo e contribua para você também entender um pouquinho mais sobre semidistância. Se você quer saber mais, vem para cá, vem para o Método Fluxor, vem ser como o Reinaldo, vem ser VIP, vem participar desses bate-papos que você só encontra aqui, tá bom? Forte abraço e até a próxima.